Ai, meu Deus do céu, Ridley Scott. O que aconteceu com você, meu filho? Então, hoje nós vamos falar sobre... Ai, meu Deus do céu. Hoje eu vou falar sobre Alien Covenant. Que, na verdade, eu não vou fazer uma resenha de Alien Covenant. Não, na verdade eu vou fazer um BO sobre Alien Covenant. Hoje eu vou falar sobre esse filme que, mais uma vez, traz o Ridley Scott, a série Alien. Ai, meu Deus do céu, por onde que eu posso começar? Na época que o Prometheus saiu, em 2012, eu lembro que teve uma galera que gostou do filme, não sei como, e aí essa galera ela tentou despistar a própria falta de bom senso, falando que o filme no futuro ia ser redescoberto e ia se transformar num novo clássico do cinema. Pois bem, já se passaram 5 anos e nada disso aconteceu, certo, galerinha? Pois bem, agora 5 anos passaram, Ridley Scott está a franquia Alien com Alien Covenant. Que merda esse filme, hein? Pelo amor de Deus. E, sinceramente, assim, eu não vejo a menor possibilidade de um filme desses no futuro se transformar num clássico injustiçado. De verdade, o filme é uma desgraça do início ao fim, uma merda. O filme é provavelmente o pior filme da série Alien, talvez, um dos piores, não sei. Aliás, eu vi outro dia alguém no Twitter, eu não lembro quem foi que falou, que disse que chamou o filme de Alien Inconvenient. Eu achei sensacional esse nome, Alien Inconvenient. É tudo que o filme que resume muito bem o filme, porque é um filme que, primeiro, ele não se justifica, não tem por que existir esse filme, ele só serve pra manchar a imagem do Alien de 79 e do Aliens o Resgate de 86. Ele é um filme com um roteiro atroz. O problema do Prometheus era justamente o roteiro? Pois bem, aqui no Alien Covenant é novamente roteiro, é o problema desse filme. O primeiro problema do roteiro é que ele recicla situações dos outros aliens. Ele não inova a franquia, ele não pega a franquia e leva para novos rumos, ele simplesmente se contenta em repetir coisas que a gente já viu e muito melhor nos outros filmes, que a gente vai discutir com mais detalhes na resenha com spoilers. Segundo problema, que são os furos, não é nem furos, mas as soluções bizonhas, horrorosas de roteiro, do tipo o vilão do filme, o principal vilão do filme, que não é o Alien. As motivações dele elas ficam no ar. Elas são reveladas en passant na primeira cena do filme e depois o filme caga e anda pra isso. O filme, ele cria explicações que são desnecessárias. Esse lance que eu falei na resenha do Prometheus, de que o filme tem esse problema de querer misturar uma ficção científica mais hardcore com a franquia Alien, isso tá de volta, assim, turbinado no Alien Covenant. É impressionante. O filme, ele não se define, não tem um tom, ele não sabe se ele quer ser o Prometheus ou se ele quer ser Alien. Terceiro problema. Vocês lembram de quando eu falei que o Prometheus, ele deixava uma caralhada de pontas soltas que viriam a ser respondidas numa continuação? Pois bem, vocês lembram que eu falei que o mínimo que eu esperava de uma continuação era que a continuação respondesse essas perguntas, obviamente. Se o filme deixou pra responder na continuação, é óbvio que a continuação tem que responder, certo? Pois é. Vocês lembram de Matrix Revolutions? Que teoricamente tinha que responder todas as perguntas que Matrix Reloaded deixou aberto e o Matrix Revolutions cagou e andou literalmente pra isso? Então, pois é, o Alien Covenant segue o mesmo caminho. E pra mim, o mais grave de todos os problemas do Alien Covenant, que é personagens. Os personagens do filme são um troço inacreditável. O primeiro ato do filme, ele já me incomodou demais, logo de cara, porque ele, de imediato, com 10 minutos de filme, 10 minutos não, 5 minutos de filme, ele já cria uma situação emocionalmente impactante, mas que não impacta. Olha a grande ironia do destino. Porque você acabou de entrar na sala de cinema, você não conhece os personagens, e pra piorar, os personagens, eles são personagens tão absurdamente rasos, são personagens sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhuma identidade, não tem nenhum traço de personalidade que vá diferenciar os personagens um do outro. A personagem principal, que é a Nova Ripley, ela só chora o filme inteiro e só isso. Não faz nada além disso. E no final do filme, quando ela assume a posição de heroína badass da vez, você não consegue comprar porque não houve uma jornada de personagem. O personagem do Billy Crudup é o líder babaca insuportável, só isso. O personagem do Michael Fassbender, ele tem um pouquinho mais de densidade, mas como eu já falei, o roteiro não sabe desenvolver isso muito bem e fica uma coisa incrivelmente superficial. As discussões filosóficas que o filme tenta levantar são ainda mais rasas do que as do Prometheus, pra vocês terem uma ideia.
é isso, os personagens são só isso. São só gimmicks. Estão lá e não desempenham grandes funções, eles não têm nenhuma identidade e é pronto, é só isso. Não são que nem os personagens do Aliens 1, do Aliens 2, e não são sequer os personagens do Prometheus, pra vocês terem uma ideia. Aliás, os diálogos, que são bobos demais, eles às vezes até tentam disfarçar situações do tipo, chega um personagem e fala assim, aquele cara ali é insuportável. Acabou. É a mesma coisa que se a gente fizesse um filme do Bora Fazer um Curta e eu falasse, o Marco é o zoeiro, o Guedes é o rabugento, o Luiz é o desligado, o Arthur é o porra louca. E acabou, e não tem desenvolvimento de personagem nenhum além disso. Os personagens, assim como no Prometheus, eles tomam atitudes completamente imbecis. Na maior parte do tempo, você percebe claramente que os personagens não precisavam estar tomando certas atitudes. E isso, novamente, quebra a suspensão de descrença. Você passa a não acreditar mais na verossimilhança, na veracidade daqueles personagens, daquele universo. E pra complementar, eu já falei tudo isso do roteiro, a direção do Ridley Scott, ela é uma decepção inacreditável. Você não consegue acreditar que é o mesmo diretor de Alien, o Oitavo Passageiro, aquela obra-prima do suspense e do terror. Esse filme, o Alien Covenant, ele é um filme que parece ter sido dirigido por um diretor qualquer, um diretor genérico, um diretor que se limita a fazer uma cópia genérica da cópia genérica da cópia genérica do que o Ridley Scott fez lá em 79. E é bizarro isso, tipo, o Ridley Scott, ele é um diretor veterano, e pra ele fazer um filme tão preguiçoso do ponto de vista de criação de tom, de suspense, é algo inacreditavelmente frustrante. As cenas que o filme tenta ser tenso, ele não só não é tenso porque você não se importa com os personagens, como ele também não é tenso porque certas situações que se propõem a ser assustadoras são involuntariamente engraçadas. Tipo a primeira cena onde o Alien aparece, que é aquela cena do trailer que o Alien sai das costas, aquela cena é tão hilária. Acontece uma sucessão de coisas, de trapalhões ali, que tiram completamente o impacto do filme. E é isso, é um filme idiota, um filme imbecil, é um filme que menospreza o espectador do primeiro minuto ao último. Do ponto de vista estético, é um filme decepcionante. Como eu já falei, a direção do Ridley Scott é aborrecida. A fotografia, ela investe num filtro cinzento que enche o saco depois de um tempo. E se o Prometheus tinha efeitos visuais espetaculares, o Alien Covenant não tem nada. Tem nada. As criações digitais, os aliens digitais desse filme são horrorosos, são muito incômodos, são muito artificiais. Pega esses aliens digitais e compara aos aliens criados através de efeitos práticos lá em 79, lá em 86. É uma parada completamente inferior das criações digitais desse filme. E pra finalizar, a trilha sonora qualquer coisa. Design de produção é que a gente sempre espera que vai ser foda nos filmes do Alien. Nesse Alien Covenant é competente, mas é aquilo que a gente já espera de um filme do Alien. Pra que não pareça que eu detestei tudo nesse filme, tem uma cena especial, além dos esforços do Michael Fassbender, existe uma cena especial lá no terceiro ato que envolve um chuveiro, que também conta com nudez e palavrão e sangue, violência e gore e sadismo, que me lembrou muito aqueles filmes de terror zoadões da década de 70, 80. Curti, é só essa cena, mas, porra, é 10% do filme inteiro, então não tem muito o que elogiar aí. Alien Covenant é o Independence Day 2 de 2017. É um dos piores filmes do ano até agora, sem dúvida alguma. E eu saí do cinema completamente sem esperança na franquia Alien. Talvez existam duas soluções viáveis. Ressuscitar o projeto do Alien do Neil Blomkamp, também é outro diretor que tá precisando dar um up aí na carreira dele. Ou então, colocar a franquia nas mãos do James Cameron, que também já tá tendo que lidar com 3 avatares e talvez tenha que lidar com o Exterminador do Futuro. Ou seja, coloca aí uma terceira franquia pro James Cameron ter que lidar aí nos próximos anos. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, acesse os parceiros, leia a crítica que vai estar no HQ HD, acesse os Nos Bastidores, acesse o canal do Neutron, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, curta o vídeo. O que você achou de Alien Covenant? Puta que pariu, esse filme é uma espinha em forma de cinema e, meu Deus do céu, é um filme esquadrão suicidamente ruim. É isso, um grande abraço e eu tô putão e valeu!